Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o concurso do IFPR. É o segundo vídeo que a gente faz sobre esse tema e agora por conta da quantidade excepcional de processos judiciais que esse concurso está tendo. Sem dúvida, é o concurso da história do IFPR com o maior número de processos. É uma coisa assustadora. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a consulta no Sistema da Justiça Federal. Nós temos hoje 31 processos de mandado de segurança contra o concurso do edital 9 de 2019. Então, é uma situação realmente assustadora. Os candidatos e participantes do concurso têm se manifestado nas redes sociais, têm enviado notícias e informações para o nosso canal, para outros sites relacionados ao IFPR, e é uma revolta completa. As pessoas reclamam de vários tipos de irregularidade, desde proibição de participação por problemas documentais irregulares, situações em relação a problemas de acesso e de participação em provas, como a prova oral, a prova prática, dificuldades em relação às cotas, pelo reconhecimento das cotas raciais, também dificuldades em relação ao número de convocados que não cumpre e que não cumpriu, segundo alguns candidatos, as regras estipuladas no edital e na legislação. São dezenas de reclamações, dezenas de problemas. E nós temos aí que foi publicado no dia 30 aí, aliás, foi publicado na quarta-feira, dia 30 de outubro, o resultado já parcial, a classificação preliminar do concurso público do IFPR. E a classificação já foi publicada mesmo com a pendência das ações judiciais. Isso pode trazer um problema gravíssimo, porque as pessoas que já estão classificadas depois vão ter que ser alteradas em virtude de alguma decisão judicial favorável, e isso vai ferir direitos de uns, atribuir direitos a outros, e no final as pessoas que também forem prejudicadas na lista vão entrar também na justiça exigindo o seu direito, porque há jurisprudência nesse sentido e os problemas judiciais vão se multiplicando cada vez mais. Uma outra coisa importante destacar é que esse concurso ele foi feito por um contrato que o Instituto Federal do Paraná fez com a FAO, que é essa fundação que é responsável atualmente pela realização do concurso. É o contrato 23.411.003.477/2018, termo de contrato de prestação de serviço 13 de 2019, que celebraram aí o Instituto Federal do Paraná e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a FAO. Agora, algumas curiosidades. O contrato é bastante resumido, tem apenas 5 folhas, não trata de questões importantíssimas que a gente vê em outros contratos, não trata, por exemplo, de responsabilidade civil em caso de prejuízos por processos judiciais, não trata de garantia da execução, não foi exigida nenhuma garantia. E, além disso, a cláusula terceira coloca o preço estimado de contratação de R$680 mil, com a dotação orçamentária da unidade da reitoria, um programa de trabalho, como aparece aqui, elemento de despesa 3390-3948, nota de empenho 2019 NE 800-705, ou seja, a reitoria se responsabiliza pelo pagamento de R$680 mil em relação a este concurso. Agora, causa estranheza que a reitoria contrate tão facilmente uma empresa que já tem histórico de problemas e de irregularidades em seus concursos. Vamos citar dois casos, simplesmente. Uma liminar na Justiça que suspendeu o concurso na Prefeitura de Apucarana. Isso foi em 19/7/2017, essa notícia. O Ministério Público do Paraná levantou questões e irregularidades sobre a prova prática para funções de advogado, assistente social, contador, eletricista e operário. Isso na Prefeitura de Apucarana. Foi suspenso o concurso. Depois ele acabou sendo refeito parcialmente, e a Justiça mandou refazer a prova prática do concurso. Um prejuízo tremendo para a Prefeitura, problemas graves, a mesma situação, várias pessoas reclamando, entrando na Justiça. Esse foi um caso. O outro caso que eu quero citar é da Prefeitura de Pitanga, também
aconteceu um problema sério na prefeitura de Pitanga. Para vocês terem uma ideia, tem até uma nota de esclarecimento, isso ocorreu em 2016. A nota de esclarecimento diz que o concurso contemplava 8 cargos, envolvia 1.331 candidatos e para o cargo de orientador social, e ocorreu uma falha operacional de impressão e simplesmente a FAO entregou as provas com as respostas para os candidatos. Então você imagine uma situação como essa, uma situação ridícula, um erro crasso, um erro básico, e com esse histórico de problemas e irregularidades, ela ainda continua prestando serviço a muitas outras instituições, e o IFPR contrata essa empresa, inclusive não exigindo garantias e não estabelecendo cláusulas que são comumente colocadas em outros contratos que dão garantia de responsabilidade civil e outras situações. Até porque toda situação que aconteça em relação ao Instituto Federal do Paraná nesse concurso, em última análise, o Instituto é responsável. O governo federal é responsável. Quem paga a conta no final é a União, ou seja, é o Estado. E essas empresas devem ser também responsabilizadas e devem ter lastro. Para responsabilização, deveria ser exigido, inclusive, uma comprovação de capital investido ou resguardado em contas bancárias ou em contas de investimento para situações que possam acontecer nesse tipo de contrato. Agora veja, vamos então aos casos dos mandados de segurança. São 31 mandados de segurança já ajuizados para este concurso do edital 9 de 2019. Dos 31 mandados de segurança, até o momento, 16 processos estão em andamento e não tiveram resposta. 16. 11 processos já foram deferidos em favor dos candidatos. São 11 liminares, ou já com sentença, deferida em favor dos candidatos. E apenas até agora 4 indeferimentos, ou seja, apenas 4 pessoas que tiveram o seu pedido negado. E não necessariamente porque estivessem errados. Às vezes é uma falha de petição, uma falha de abordagem, de argumento jurídico, isso não dá para analisar. Mas o que é mais grave é que de 31, 11 já tiveram decisões favoráveis aos candidatos, ou seja, demonstrando irregularidades já comprovadas, praticadas pela FAO e, por consequência, pelo IFPR. E 16 petições estão em andamento sendo despachadas. E pelas informações que a gente vê nas redes sociais, teremos mais ações. Agora veja, vamos analisar algumas dessas ações para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Bom, vamos lá, apenas falando algumas que foram deferidas, dos pedidos que até agora já foram deferidos. Então nós temos aqui, por exemplo, o mandado de segurança que foi aí impetrado por Carlos Alberto Salamanca Neto, e o juiz determinou que sejam obrigados a autorizar que outra pessoa indicada pelo impetrante ao evento 3 realize o sorteio em seu nome, ou subsidiariamente a concessão da ordem para que o impetrante possa realizar a prova didática. Foi uma situação de impedimento para a realização da prova didática. Temos ainda outras liminares já deferidas em relação a esse concurso. Por exemplo, o impetrante Lucas Bueno. Mandado de segurança impetrado contra a banca do concurso público para o cargo de docente de ciência da computação. Alega a demora para a divulgação do resultado da prova objetiva e convocação para a prova didática que trouxeram prejuízos, quebra de isonomia na concorrência em relação aos candidatos residentes na cidade de Curitiba e etc. E o juiz, por consequência, no final, diz: diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o concurso para o cargo de professor da ciência da computação do edital 9 de 2019 e determinar que a banca examinadora proceda à análise integral do recurso administrativo apresentado pelo impetrante, inclusive sobre a formação da banca examinadora. Essa foi a liminar, uma liminar forte em relação a este problema, no caso do candidato Lucas Bueno. Temos ainda outro candidato, Nelson Henrique Setani, que diz o juiz aqui no seu despacho, trata-se de mais uma ação, diz o juiz, ajuizada contra os atos praticados no âmbito do concurso público do IFPR da Fundação. O candidato se manifesta por meio desse mandado de segurança no sentido de que os critérios de avaliação fixados no edital foram alterados pela banca examinadora quando da análise do recurso interposto
contra a prova didática. Vamos diretamente para a decisão. O juiz ele faz várias manifestações e ele vem aqui e diz: diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o concurso para o cargo de técnico em laboratório áudio e vídeo do edital 6/2019. Temos aí mais uma situação com suspensão parcial do concurso, né? Suspensão de alguma área do concurso. Temos ainda a tutela deferida da candidata Sara Regina Nazeniak. Trata-se de mandado de segurança em face da banca examinadora para o concurso de professor de Direito. Relata e alega que atingiu 79 pontos na prova objetiva, 87 pontos na prova didática e 3,85 na prova de títulos, porém discorda da nota atribuída à prova de títulos, pois não considerou a formação pedagógica à banca. Destaca que a contabilidade da nota na formação pedagógica resultará na modificação do resultado final do edital de terceiro para segundo colocado. E aí vem o juiz com a sua decisão. Depois de fazer um grande arrazoado. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o concurso para o cargo de professor de Direito, 20 horas, e determinar que a banca examinadora proceda à análise integral do recurso administrativo. Essa mais uma decisão judicial. Tem mais um caso agora do candidato Salomão Lindoso de Souza. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a banca. Relata e alega que após a publicação do resultado preliminar da prova didática, solicitou à FAO as fichas de avaliação e interpôs recurso administrativo. Porém, o resultado definitivo da prova didática foi publicado no dia 31/9, ao passo que a resposta do recurso foi disponibilizada apenas em 1/10, sem que tivessem sido apreciados todos os seus argumentos. E o juiz vem, então, imagine, foi publicado depois do resultado. Diante disto, defiro o pedido liminar, diz o juiz, de suspender o concurso para o cargo de professor de psicologia 20 horas e determinar que a banca examinadora proceda à análise integral do recurso administrativo. Mais uma paulada na cabeça da empresa responsável pelo concurso e do IFPR. Mais uma decisão liminar deferida. Aguinaldo Soares Tereschuk. Trata-se de mandado de segurança em face do ato da banca, professor de Direito 20 horas, depois de longa argumentação, fala da ausência da área no sorteio dos pontos da prova didática, com o objetivo do concurso público de contratar o profissional melhor habilitado, que o resultado final do concurso, antes da resposta do recurso do impetrante, também fere o direito, e aí vem a decisão. Temos aí alguns arrazoados do juiz, algumas manifestações, mas o mais importante em relação à decisão, que é o defiro do juiz. O defiro está aqui, então. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o concurso para o cargo de professor de Direito 20 horas do FPR e determinar que a banca examinadora proceda à análise integral do recurso administrativo apresentado pelo impetrante. E você já deve estar cansado de ouvir liminares deferidas. Tem mais liminar deferida. Essa de Paranavaí. A candidata Elisângela Aparecida da Silva Dias, que entrou também pedindo o direito de ter seus recursos atinentes ao gabarito oficial analisado e tudo. E temos aí a decisão do juiz, que foi no sentido de que deferiu a liminar para que seja oportunizada a impetrante realizar as provas que seriam realizadas. Essa foi aquela candidata que se apresentou à banca junto com o advogado e com a liminar para conseguir fazer a prova. Temos ainda o caso da candidata Fernanda Daniela Rocha. Fernanda Daniela pretende, para o fim de assegurar o direito líquido e certo, suspendendo o concurso para que não haja risco de ser homologado o resultado final flagrantemente contrário à lei. Aí vem o juiz, ela apresenta as suas questões, que eu não vou ler aqui por uma questão de tempo. O juiz faz um longo arrazoado no seu dispositivo e, em seguida, ele coloca a sua decisão. A decisão também em caráter liminar. Lembrando que as decisões liminares, depois elas são confirmadas ou não por sentença, mas já representam a percepção do juiz no momento inicial. Deferiu, então, o juiz a liminar para determinar que a autoridade impetrada, no caso a FAO e a FPR, atribua a pontuação da questão número 35 a impetrante, promovendo sua classificação de acordo com a presente decisão por ocasião da divulgação do resultado do concurso e demais fases posteriores. Bom, e não pense que acabou. Temos ainda mais uma decisão, agora relativa a Londrina. A candidata Jaqueline da Silva, ela entrou alegando em síntese aí que o edital 9 do concurso
apresentou aí algumas irregularidades, ela cita aí as situações em relação à pontuação, sua classificação, e aí vem o juiz, defira o pedido de concessão da medida liminar, o que faz para determinar que a autoridade impetrada tome todas as providências necessárias para que a impetrante possa ser submetida à prova didática prevista pelo edital. Mais uma candidata que somente pôde fazer a prova por conta de liminar, e ainda para que realize o sorteio do ponto 24 horas de antecedência de sua realização na cidade de Curitiba. Esse foi outro problema que os candidatos reclamaram, que o sorteio e a publicação dessa informação foi feita sem a anterioridade necessária. Bom, essas são as liminares deferidas contra o IFPR e contra a FAO, e temos aí, como eu disse, mais 16 petições em andamento sendo discutidas. Agora eu quero levantar algumas questões. Você que é candidato e que teve irregularidades e teve situações como essas ou outras, você tem um prazo de até 120 dias pela legislação para entrar com mandado de segurança, então ainda há prazo. Algumas pessoas ficaram em dúvida como devem entrar, algumas procuraram o Ministério Público Federal, outras procuraram a Justiça Estadual. Não é assim, o procedimento é individual, você deve entrar na Justiça Federal. Você pode procurar a Defensoria Pública da União e vai ter atendimento gratuito, ou pode também ser assessorada por um advogado e tomar as medidas judiciais com um procedimento, uma petição simples e que tem uma decisão geralmente muito rápida. A Justiça Federal é rápida, como se pode ver pelas decisões aqui. Outra coisa importante destacar é que nós estamos acompanhando esse concurso porque temos visto inúmeras irregularidades na gestão do IFPR, e essa é gritante porque afeta a comunidade externa, afeta as pessoas que têm expectativa de trabalhar e de atuar no IFPR. E isso é uma verdadeira vergonha, uma coisa ridícula o que está acontecendo nesse concurso. O IFPR não se manifesta, deveria ter tomado as rédeas, ter determinado algumas providências sem necessidade, inclusive, de manifestação judicial. E, novamente, o FPR manifesta aquela postura que sempre tem nos processos administrativos. Vamos negar, negar, negar e deixe que as pessoas vão para a justiça. Isso é uma questão que nós não concordamos, é uma questão que é uma agressão ao cidadão de não reconhecer o direito, não reconhecer as próprias falhas, porque a lei fala que o dever de ofício do Instituto como autarquia, como órgão público, é de reconhecer e de revogar os seus atos, de alterar os seus atos de ofício, resolvendo os problemas, evitando judicialização. Outra questão importante dizer é que todos esses processos judiciais têm custos. As pessoas pagam advogados, as pessoas pagam custas judiciais em alguns casos, e depois, no final, quando o IFPR perde, a AGU, que é representante do IFPR, sempre recorre, sempre leva para o TRF4, e lá no TRF4 o IFPR é condenado novamente ao pagamento, inclusive, de honorários advocatícios aos advogados dessas pessoas. E esses prejuízos ficam para os cofres da União. É dinheiro que sai do cofre daquilo que poderia ser pago para obras, para investimentos na educação. Então nós temos que falar também da responsabilidade civil do IFPR em relação a essas questões. E essa responsabilidade deve ser de uma forma imediata, cobrando da FAO o pagamento de todos os custos relativos a esses processos, um depósito em garantia ou uma separação de valores para a garantia de possíveis custos de honorários e de outros custos judiciais, também dos danos morais que podem ocorrer a partir de situações de candidatos, e dos custos envolvidos em toda essa parafernália de situações que precisam ser resolvidas. O IFPR deve se posicionar sobre isso. É dinheiro público, é dinheiro que deve ser recuperado e que vai ter consequências seguramente aí adiante. Uma outra situação importante é que as pessoas devem saber que devem exercer os seus direitos, devem cobrar os seus direitos. O poder público, ele tem uma responsabilidade de fazer concursos com lisura, com transparência, com eficiência, seguindo os princípios da administração pública. As pessoas que querem trabalhar, querem ser servidores públicos, estudam anos a fio, participam de um processo difícil, complicado, criam expectativas de mudança de vida e a instituição faz uma pataquada dessa com um concurso totalmente bagunçado, com um descalabro na administração do concurso, uma empresa que não deveria nunca mais ser contratada pelo FPR para nenhum tipo de gestão de concurso e que deveria, inclusive, agora ter responsabilidades e ter punições por conta dessas situações.
Você que está me assistindo, que é candidato, que é interessado, inscreva-se no canal. Você pode receber informações atualizadas. É importante a sua inscrição, clicar aqui no botão direito. Como eu brinco, servidor direito, clica no botão direito, para que você receba as informações, as atualizações. Nós vamos acompanhar esses processos. Eu vou aqui dar novas informações sobre os encaminhamentos desses processos e estamos à disposição para responder alguma dúvida, alguma questão na interação aí com a nossa página. Vejam os documentos, os processos todos estão aqui, as decisões liminares em links colocados no nosso blog, e o blog está com a indicação do link do acesso à internet na nossa descrição do vídeo. Essa é a situação lamentável, periclitante do concurso 2019 da gestão IFPR, do professor Odacir Zanata, o atual reitor. Lamentável, e esperamos que a justiça seja feita para todos os casos daqueles que desejam e sonham em ser novos servidores públicos. Obrigado.